Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma grande alegria estar com vocês aqui com uma missão e tanto, né, que é falar depois de 3 palestras, a 4ª palestra, né? Então é um desafio considerável, né, depois de tanta gente boa. E me sinto muito feliz também porque esse simpósio é a realização desse sonho da nossa comissão, né, que está se concretizando aí hoje de tarde. Bem, eu não conheço muito os alunos do seminário, obviamente eu não consigo conhecer todos que estão lá no online, mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né, para conhecê-los um pouco. Alguém gosta de literatura de fantasia aqui? Levanta a mão, já que nós estamos aqui, que aí eu consigo ver algumas pessoas. Alguém gosta de C.S. Lewis, por exemplo? Crônicas de Nárnia, né? Senhor dos Anéis, sempre tem o grupinho do Senhor dos Anéis, né? O grupinho geralmente está junto, né? Muito bem. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero começar conversando com vocês sobre livros de fantasia. E quando eu era adolescente, eu comecei a ler os primeiros livros. Um do livro que eu li foi esse aqui, né? Eragon. Alguém já leu esse livro? Aqui acho que não, né? Ele já está um pouquinho antigo, talvez, né? É uma coletânea de 4 livros, todos eles aí entre 500 e 700 páginas, livros grandes, né? E tem algo na literatura de fantasia que eu gosto muito, tá? Que o livro do Eragon, ele ilustra muito bem. Christopher Paolini, que é o autor desse livro, ele escreveu esse primeiro livro, ele tinha 17 anos, né? É muito interessante assim, a fase da vida que ele escreve, e ele é muito inspirado na literatura do Tolkien, né? E ele escreve um mundo onde existiam cavaleiros de dragões, né? Houve um cavaleiro opressor que destruiu e matou todos os dragões, sobrando somente ele, Calbatorix é o nome dele. Ele domina aquele mundo. E dentro daquele mundo existem 3 ovos de dragões que ainda não foram chocados, né? E dentro da ideia do livro, o futuro dragão que está dentro do ovo, ele escolhe o seu cavaleiro. E a trama acontece porque Eragon, que é o nome de um jovem camponês muito pobre, ele, numa situação que acontece dentro da história, o dragão, que é um dragão fêmea, né, Safira, que está representada na capa, um dragão azul, Safira escolhe Eragon para ser o seu cavaleiro. E ele é uma escolha completamente improvável, né? E ele se surpreende com essa escolha. Ele é um simples camponês, né? Ele perdeu seus pais, ele é criado por um tio, né? E então tem toda uma trama assim de surpresa. Como é que pode aquilo que parecia tão valioso, né, cair nas mãos de um jovenzinho tão pobre, tão humilde, no canto do reino, no canto daquele universo? Por ter recebido essa bênção, Eragon agora se torna um cavaleiro de dragão e ele vai ser a esperança da resistência contra aquele grande império de Galbatorix. Só que existe um problema. Eragon não sabe ser cavaleiro de dragão. E ele precisa agora ser ajudado por uma série de pessoas que fazem parte dessa resistência. E aí vem a inspiração do Paolini com a questão do Senhor dos Anéis. Tem anões na história, tem elfos na história. Ele tem uma batalha com um espectro, que é um ser poderoso dentro da história. Ele derrota meio que na sorte aquele inimigo. E nessa luta ele se fere profundamente, porque ele era uma pessoa despreparada. E aí dentro dessa trama, quando ele sofre esse acidente, é quando ele é enviado agora para um lugar seguro, onde ele vai ser, primeiro, curado das suas maldições e dos seus problemas, e ele vai ser treinado. Porque sem essa cura e sem esse treino, ele é incapaz de cumprir sua missão final, que é lutar contra o grande adversário, que é Galbatorix, que é muito poderoso.
Dentro dessa história, essa história é muito longa, né? Eu estou resumindo aqui, vamos dizer assim, um pouquinho dos primeiros 2 livros. Mas chama a atenção que nas literaturas de fantasia, muitas vezes acontece esse tipo de sequência de eventos, não acontece? Quem gosta de Senhor dos Anéis vai lembrar do Frodo ou de outros personagens que são improváveis e recebem uma missão impossível, né? E que passam por um período de treinamento para que possam tentar executar a sua tarefa, né? Tolkien tem uma questão muito interessante sobre providência divina que acontece nos eventos que envolvem a vida daquele personagem que tem uma grande missão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né, olhando para a literatura, que é algo que os nossos adolescentes fazem bastante, seja por jogos de videogame, seja por leitura, né, o que tem sido sempre um esforço para fazer eles lerem, né? Mas a literatura de fantasia está muito presente no universo dos adolescentes. E eles gostam muito dessa perspectiva que está por detrás de muitas dessas histórias, né? Uma missão muito difícil, dada a uma pessoa aparentemente despreparada, ou não só aparentemente, né? Literalmente despreparada, e que precisa de ajuda para completar a sua tarefa. E nessa ajuda, ele recebe ajuda de sábios, de pessoas treinadas em batalhas e por aí vai. O que eu quero usar dessa literatura de fantasia é ajudar a gente a criar uma metáfora sobre a ideia do ensino confirmatório. O ensino confirmatório, eu quero mostrar para vocês que nós recebemos em um determinado momento da nossa vida, de uma maneira assombrosamente maravilhosa e surpreendente, uma missão. Uma missão que a gente não esperaria ganhar. Por isso ela é uma boa nova, ela é um evangelho. Essa missão vem com um desafio constante, porque há um inimigo presente. E esse inimigo presente, ele vai dificultar a vida de quem recebeu a missão. E haverá momentos nesse desafio constante em que será necessário encontrar espaços para recuperação e treinamento. Acho que vocês já conseguem fazer algumas pontes até aqui, né? Ou seja, a missão que eu estou falando de uma missão que eu e vocês a gente recebeu no nosso batismo. Era uma missão improvável. É improvável que diante da situação do pecado nós recebêssemos amor de Deus. O amor de Deus, ele não deixa de ser uma surpresa, uma missão, uma dádiva, uma coisa que cai do céu, né? Que pega de surpresa, literalmente. Ao recebermos o batismo, nos tornamos parte do reino de Deus. Como integrantes desse reino, recebemos todas as bênçãos da nossa filiação. Também recebemos o compromisso de fidelidade a Deus, vivendo do seu amor, e aqui vem, enfrentando toda a oposição ao reinado de Cristo. Simultaneamente justos e pecadores, nós vivemos em tensão. No momento em que eu e vocês, a gente recebe no nosso batismo a dádiva de sermos tornados filhos de Deus, e agora nós somos parte de um reino, né? Um reino que tem um rei, nós, por estarmos filiados, unidos a esse rei, nós agora sofremos as consequências dos inimigos do rei. Nós somos agredidos, atacados, né? A própria ideia de tentação, por exemplo, que Lutero traz, ele usa mais ou menos essa palavra em alemão, né? Uma palavra que denota ataque, um ataque à nossa fé, né? Então, no momento do nosso batismo, o que acontece? Nós nos tornamos parte de um reino e esse reino tem inimigos. E esses inimigos, como diz Jesus, se fizeram isso comigo, muito pior vão fazer com aqueles que estão comigo. Né? Então percebam que a semelhança de muitas das histórias de fantasia que ajudam a gente a refletir sobre a vida real, né? Essa metáfora que a gente vai construir juntos agora, eu acredito que ela possa ser útil para a gente falar sobre ensino confirmatório. Lutero nos fala disso, por exemplo, no prefácio do Catecismo Maior, está lá no livro de Concórdia.
Porque não só necessitamos diariamente da palavra de Deus, assim como precisamos do pão de cada dia. Também necessitamos tê-la todos os dias para a defesa contra os diários e incessantes ataques e emboscadas do diabo com suas 1000 artes. Então, de uma forma bastante clara, independente da época da história, independente do período em que nós vamos estudar, e a gente estudou o período antigo, a gente estudou o período da Reforma, e agora, ouvindo o pastor Samuel, a gente ouviu também um pouco do nosso cenário. Uma coisa não mudou. Os batizados sempre enfrentam a oposição do diabo e as suas 1000 artes. E essas 1000 artes, é interessante essa expressão artes aqui, né? Porque a arte denota uma certa criatividade. O diabo é criativo em tornar a vida dos batizados difícil. O diabo é criativo em tentar derrubar e acabar com a nossa missão, com a nossa tarefa, com a nossa identidade que nós recebemos no batismo. Até aqui todo mundo tranquilo? Todos vivos? 4 horas da tarde, depois de 3 palestras? Que batalha que vocês estão enfrentando, né? Vamos lá. Diante disso, eu quero propor um cenário. Esse cenário é o seguinte. Imaginem que nós estamos agora falando, como nós estávamos conversando, um ambiente de batalha. Um ambiente em que nós estamos lidando com inimigos criativos e poderosos. E nós vamos chegar num momento que no meio dessa batalha a gente vai cansar ou a gente vai ficar ferido. Tá? Vai haver momentos em que nós vamos ser feridos em batalha. E nós precisamos que alguém nos coloque num ambiente, num local, que foi falado antes, um local seguro. Esse lugar seguro, ele vai ser muito importante. E é esse o primeiro ponto que eu quero trazer com a palavra diálogo. Tá? O ensino confirmatório como um lugar de diálogo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ensino confirmatório como um lugar de diálogo significa, ou aponta, que as condições necessárias para um diálogo saudável devem ser estabelecidas. Quando nós nos colocamos diante dessa imagem de que a gente vive uma situação de tensão e constante batalha, a gente como pastores, professores, líderes de igreja, pais, nós precisamos olhar para o nosso próximo, e o nosso próximo em foco aqui é uma criança, um adolescente de 10 a 13, 14 anos, que é o nosso foco aqui. Esse jovenzinho, a gente olha para ele, a gente tem que entender que ele está sendo atacado pelo diabo e as suas 1000 artes, em todos os lugares que ele está. Ele é atacado na escola, quando a sua fé é desafiada por causa da fé ou a ausência de fé dos seus colegas. Essa fé, esse menino é desafiado pela professora ou professor que às vezes tem visões de mundo completamente diferentes da que ele foi batizado. Esse jovenzinho, ele é desafiado, como o pastor Samuel apontou, e recentemente a gente teve um curso de pastores em São Paulo, Rio de Janeiro. Os distritos ali, os pastores apontaram muito para famílias fragmentadas. O lar nem sempre é um lugar seguro. Às vezes a casa da criança é o seu lugar perigoso, né? O campo de batalha às vezes é na sala e ele está no quarto chorando, né? Então percebam que a gente vai olhar agora para essa situação e o que a gente está tentando criar para eles? Um espaço seguro. E na hora de nós imaginarmos, pensarmos num espaço seguro, a gente precisa ser intencional na maneira como a gente vai construir esse espaço. Tá? A primeira coisa que eu aponto aqui, que são condições para o diálogo, olhando esse diálogo como uma criação de um espaço de diálogo, envolve acolhimento. Ser bem recebido, ser acolhido. Junto com esse acolhimento, proporcionar um ambiente de segurança.
Ninguém vai conseguir se recuperar das batalhas se estiver num lugar perigoso. O lugar perigoso é de onde a gente foge. O lugar perigoso não é onde a gente fica, né? Então, o acolhimento que gera um espaço de segurança é a primeira coisa que a gente deve observar quando imagina um espaço, por exemplo, que a gente vai trazer aqui hoje mais ênfase, o ensino confirmatório. Esse espaço pode ser a escola dominical, tá? Esse espaço, se quem está ouvindo é pai e mãe, pode ser o quarto dentro de casa, um lugar seguro. Esse espaço de acolhimento e segurança pode ser o culto da congregação, pode ser a união juvenil, tá? Vocês vão ver que dentro disso vai se encaixar um monte de coisas. E é por isso que eu acho interessante que a IELB ela proporciona diversos lugares seguros no seu trabalho, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que oferecer um ambiente de acolhimento e segurança. Dentro desse lugar de acolhimento e segurança, é onde nós vamos construir um relacionamento fundamentado no amor. Nós temos trabalhado esse tema nos nossos cursos durante esse ano, uma palestra que o pastor Fernando construiu para a gente, falando bastante sobre a construção de vínculos, né? O vínculo, ele é extremamente importante na hora do ensino e ele é extremamente importante para toda essa construção que nós fizemos hoje durante o dia, né? A construção de um espaço seguro onde o amor possa ser colocado em prática. Ele é vivido ali, ele é vivido num relacionamento. Esse relacionamento envolve um amor de dois lados, né? Primeiro, o amor daquele que está oferecendo o espaço de amar aqueles que estão ali diante dele, assim como aquele que está sendo acolhido, descobrir no vínculo uma possibilidade de amar também. O amor vai fazer parte desses dois lados dessa formação de um espaço seguro. Tá? O amor que vem daquele que está cuidando, que está olhando com amor. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Cortella, né? Ele fala assim que quem ama se preocupa até o fim com aquele que está ali do lado. Não é uma preocupação temporária. O amor vai além da sala de aula, né? O amor ele é perene, ele continua. Ele não é só de um momento, né? O amor e o relacionamento, o vínculo, ele vai proporcionar um espaço de confiança. Momento em que tem, olhando para isso aqui, um lugar de acolhimento, de segurança, a criação de um vínculo em amor, proporciona, pela primeira vez, talvez para algumas crianças, o sentimento de segurança para poderem falar aquilo que eles não têm onde falar. De expressar aquilo que se tem medo de expressar em outro ambiente. Né? A criação de um espaço onde a confiança gera agora do vínculo o diálogo. O diálogo ele vai ser uma consequência desse ambiente onde o relacionamento proporciona agora a conversa. Porque a conversa ela vai ser ouvida e aí vem o último ponto, ela vai ser respeitada. Né? Você já começa a ver que tem várias problemáticas aqui quando a gente pensa nessas criações de espaço, né? Por exemplo, se um pastor ele vai receber as crianças na sua sala de instrução e começa a falar dando exemplos, às vezes até meio fazendo piada, né? De que essa é uma geração mimimi, né? De que essa é uma geração que não tem jeito mesmo, né? Vocês não sabem o que é bom, crianças. Bom era quando eu era criança, né? O que está acontecendo? Está destruindo todo esse ambiente, né? Porque não está existindo o último ponto. Pode ser que ele chegou em todos, mas quando chegou no último, falhou. E isso vai colocar em jogo, às vezes, toda a comunicação, né? Então percebam que quando a gente vai falar, e o que eu estou trazendo para vocês, falando sobre ensino confirmatório, nós nem chegamos no ponto de debater material, tempo, estudo, qual livro usar, né? A gente está tratando da coisa mais fundamental para que todas as outras coisas tenham o seu efeito correto. Sem um bom relacionamento, criança nenhuma vai dar ouvidos ao pastor. Ele pode ser pastor com doutorado.
Se a criança e o pastor não tiverem, ou a criança e o pai, ou a criança e o professor de escola dominical, não conseguirem estabelecer um ambiente de segurança, todo o restante não vai dar certo. Porque usando a ideia do campo de batalha, não tem como você treinar no meio da batalha. Ali já é luta valendo, né? Usando aqueles exemplos de filmes, né? Como é que é o treino? O treino é com espadas de madeira, né? Porque a espada de madeira ela não causa ferimento. Não tem como você treinar com espada de verdade. Você está lutando, né? Se aquele ambiente não é um ambiente seguro para você poder criar o que a gente vai construir depois, nada disso aqui vai dar certo, tá? Por isso, o preparo ele é profundamente necessário do ponto de vista de quem está criando o espaço, tá? Vamos lá então ver como prepara esse espaço. A primeira coisa que é importante é conhecer o seu contexto. Você jamais vai conseguir estabelecer todo aquele vínculo sem algum conhecimento mínimo sobre o contexto onde você está. Eu vivo hoje num contexto de cidade de interior, Domingos Martins, é uma cidade turística, é uma cidade próxima a uma capital, a capital Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Eu vivo num meio que existem 3 grupos de imigrações lá, são pomeranos, alemães e italianos, né? Eu vivo num contexto raro, em que a igreja luterana é a igreja da praça, né? A igreja principal da cidade é uma igreja luterana. Eu vivo num contexto em que todo mundo sabe de todo mundo, né? Perigo, né? Não dá para ir de pijama comprar pão na padaria, né? Porque só de ir comprar pão na padaria eu encontro com 5, 6 membros, né? É um lugar onde a vida é muito compartilhada, né? Esse é o meu contexto. Pode ser bem diferente do contexto de vocês, né? Ou o contexto onde vocês vivem ou vão trabalhar. Mas entender o seu contexto, nem que seja minimamente, é importante. Porque entendendo o contexto, você vai entender valores, você vai entender rotina, você vai entender o que as pessoas gostam, e aí vem um outro ponto, né? Conhecer medos e aflições. Se eu falar para as crianças lá de Domingos Martins sobre assalto, é uma coisa que para elas faz muito pouco sentido. Elas não entendem direito o que é assalto. É difícil falar porque eu vivo numa bolha, num paraíso, né? Tem gente da minha congregação assistindo o vídeo, né? Sabe do que eu estou falando. Quando eu cheguei em Domingos Martins, o muro da minha casa é muito baixo, né? É só para não entrar cachorro mesmo, né? Porque qualquer criança pula o muro lá de casa, né? Mas por quê? Não existe assalto, não existe história de assalto na minha rua, né? Ah, mas isso não tem nada a ver com o ensino confirmatório. Isso tem tudo a ver com o ensino confirmatório, né? Eles não têm medo de andar na cidade. São crianças que lidam com liberdade muito cedo, né? Ou seja, quando a gente olha para aquilo que faz parte de medos e aflições, isso é um ponto muito importante, né? O medo e a aflição, às vezes, dentro da mesma cidade vai mudar. Você talvez vai morar numa cidade grande em que uma criança veio de ônibus e a outra o pai trouxe de carro. Uma mora num condomínio fechado dentro de um apartamento, a outra vem mais do interior, mora numa casa com ambiente aberto. Os medos e as aflições da criança, que às vezes são difíceis para elas dizerem, né, vão ser muito importantes quando a gente fala, por exemplo, sobre pecados, sobre o mal presente no mundo, sobre os problemas que a gente vai ensinar. E isso vai ajudar vocês também a entender como criar o vínculo com aquele contexto. Além disso, é bem interessante a gente analisar alegrias e desejos, né? Como que o que alegra essas crianças, né? Aí, quando o pastor é muito saudosista, né, ele vai falar, mas era muito bom subir em árvore, né? A criança mora dentro de um apartamento, talvez nunca teve a oportunidade de subir numa árvore. E ela vai sentir, puxa, minha vida é triste, né? Eu sou muito triste, eu não tenho essas coisas, né? Quais são as alegrias daquela criança, né? Esses dias eu tive uma conversa com um pastor que me falou que jogava os mesmos jogos de videogame que as crianças na instrução,
né? Sei que tem muito gamer hoje em dia, até no seminário, né? Tem que só tomar cuidado para não falar só de jogo na aula, né? Pelo que ele me falou, uma vez ele gastou meia hora falando de jogo com a molecada, né? Então a gente tem que dosar o tempo. Mas olha só que interessante conhecer alegrias, o que dá prazer, os desejos das crianças. Quando a gente era, pelo menos eu posso falar da minha faixa etária, né? Eu estou com 31. Quando a gente era criança, a gente falava, se você perguntasse os sonhos das crianças dentro de uma sala de aula, a maioria diria que queria ser jogador de futebol. Hoje a maioria quer ser youtuber, quer ser influenciador digital. Isso tem uma consequência gigantesca sobre quando a gente vai ensinar sobre vocação, né? Sobre como a gente vai trabalhar, por exemplo, exposição do próprio corpo. Quando a gente vai trabalhar, talvez, coisas que entraram bastante em assunto esses últimos dias. Quem não viu o vídeo do Felca, né, sobre a adultização, né? A adultização de crianças é um assunto que entra suave dentro da vida da criança. Porque no começo ninguém tem tanto seguidor assim. De repente a coisa toma uma proporção muito grande, né? Então percebam, conhecer o contexto é fundamental para estabelecer tudo aquilo que vem depois. E quanto mais a gente conhece o contexto, e contexto aqui eu falo de um contexto mais macro, grande, mas também de um contexto mais específico e localizado. Foi falado sobre visitação, acho que foi até o pastor Samuel que falou, né? Visitação é um tema difícil, porque muda muito de lugar para lugar, né? Mas na maioria dos lugares, visitação, seja ela na forma de visita em casa, ou uma ligação, ou uma conversa, né? O diálogo sempre vai ser importante. Tá? Então, a primeira coisa que a gente estabelece aqui na construção de um ambiente, né, é que nesse ambiente de diálogo, a gente está construindo esse ambiente de diálogo para que o evangelho possa florescer ali dentro. Tá? Eu trago aqui uma frase do professor Gerhard Bode, né, foi meu professor. Os contextos nos quais a mensagem da fé cristã é ensinada mudam com o tempo e de um lugar para o outro. Mas a mudança não é algo novo. Os métodos de instrução são adaptados a diferentes contextos. As culturas e línguas variam, contudo, a mensagem central do cristianismo, e ele fala a mensagem de Lutero, ele está falando sobre os catecismos, né? A mensagem de Lutero permanece a mesma, né? A gente estuda o contexto para entender como o diabo, com suas 1000 artes, ele está trabalhando para tentar destruir a fé que está no coração. A gente estuda o contexto para que com as nossas 1000 artes a gente faça o evangelho ter a voz que vai reger a vida ali dentro. Tá? Então esse ambiente de diálogo, ele vai nos levar ao seguinte, ó. Ensinamos quem amamos e aprendemos de quem amamos. Estabelecer um ambiente onde o vínculo ele vai proporcionar um ambiente de ensino, que é o nosso próximo passo. Sem esse ambiente de segurança, vai prejudicar tudo que a gente quer construir depois. Tá? Então, a criação de um espaço, que eu chamo aqui de um espaço como um lugar de refúgio, né? O refúgio e fortaleza, né? A gente tem isso nos Salmos, né? Socorro bem presente nas tribulações, é mais ou menos isso. A criança veio de segunda a sexta numa exposição a diversos tipos de artes do diabo, né, na sua vida, no dia a dia, e agora ela entrou numa toca. Ela passou pelas muralhas de uma fortaleza. Ela tem algumas horas segura. Tá? Esse é o primeiro ambiente que a gente está desempenhando aqui, ou o ambiente onde é que a gente vai construir. Muito bem. Uma vez construído esse espaço, nós vamos agora para um segundo momento. Esse segundo momento é o lugar onde a gente vai agora olhar que dentro desse ambiente de refúgio, dentro dessa fortaleza, nós temos duas coisas que acontecem lá dentro. Dentro da fortaleza, dentro do lugar de refúgio, dentro do acampamento militar, sei lá qual linguagem vocês preferem usar, é necessário fazer duas coisas. A primeira é recuperar as feridas que eu entrei lá dentro com elas. É me recuperar das feridas que eu sofri das últimas batalhas. E cada semana a ferida talvez vai ser diferente. Vejam que
agora no ambiente de proclamação, que é onde eu vou montar esse segundo espaço, né? A gente, de novo, precisa ser bastante atento para que possa dar o remédio certo para a ferida certa, né? Tem ferida que vai precisar de uma atadura, tem ferida que vai precisar de um antibiótico. Tem ferida que a gente pode deixar ela que ela vai curar sozinha. Né? Junto disso, uma vez recuperados, vai vir um segundo ambiente, que esse espaço seguro proporciona, que é agora, recuperadas as forças, voltar a treinar. Voltar a treinar porque o espaço de refúgio não é uma morada permanente. Tá? Nesse ambiente de proclamação, o que eu quero dizer nesse slide aqui para vocês? O ensino confirmatório como um lugar de proclamação significa que o ensino que será entregue vai muito além do simples informar, mas para formar, construir e consolar. O professor Prunzio, né, deve estar nos assistindo online, ele disse que assistiu online essa palestra. Ele comentou que ele não sabe quando ele está pregando ou quando ele está dando aula. Acho que ele comentou antes, né? No fundo, isso acontece quando a gente ensina a palavra de Deus num ambiente de sala de aula. Aquilo que a gente está passando ali não tem que chegar na criança como chegou o Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que você só vai usar de novo se você seguir num curso de engenharia ou matemática e por aí vai, né? Ele não pode ser algo que a criança olhe e diga, isso aqui tudo bem, eu preciso passar na próxima prova para o pastor não me incomodar, né? Ou para minha mãe não me xingar, e depois eu jogo o catecismo no rio. Acho que era o professor Prunzio que deu esse exemplo, né? Não, o nosso ensinar não é um ensinar simplesmente para informar. Ele é um tipo de palavra que tem efeitos performativos, né? A palavra que nós estamos ensinando, ela tem um poder de causa. Ela pode levar à fé, ela pode fortalecer a fé. Ela pode ajudar numa batalha de fé. Ela não vai quebrar o caniço que está dobrado, ela não vai apagar o pavio que fumega. Mas ela pode fortalecer. Então, o espaço do ensino confirmatório como um espaço de proclamação é o reconhecimento do que nós estamos fazendo lá dentro. Não é simples ensinar, mas é um ensinar que tem poder. Um poder que não está no pastor, mas está no poder da palavra que ele está usando, que é a palavra de Deus, tanto em lei como em evangelho. Dentro do ensino confirmatório, a gente trabalha perdão. Eu tive uma aluna que ela começou uma pergunta assim: pastor, tendo em vista que todo homem não presta, né? Como então? Ela fez uma pergunta sobre casamento, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, poxa, todo homem não presta, né? Nem eu presto então, né? Ou seja, ela veio ferida, ela era filha de um casal que passou por um divórcio e foi um divórcio bastante traumático, né? Ou seja, para ela o momento da instrução foi um momento de perdão. Ela melhorou a relação dela com a família por causa do ensino confirmatório. Né? Percebem como isso vai muito além de uma simples informação? Então, ali nós temos um espaço onde lei e evangelho proporciona um ambiente de perdão, um lugar onde nós lidamos com questões existenciais. E aqui eu não estou querendo filosofar demais, não, mas é aquelas questões mais próprias da existência que todo ser humano em algum momento vai fazer. De onde vim, para onde eu vou, por que eu sou assim, por que eu não sou igual a outra coleguinha lá, né? Por que Deus me fez assim? Se Deus me fez assim, então eu tenho que assumir isso, isso e isso. Opa, né? São questões existenciais. Essas questões existenciais às vezes se traduzem também sobre temas de morte e vida, né? Como que a morte às vezes faz parte da vida de algumas crianças. Às vezes a gente pensa num ambiente, às vezes, muito ideal, né? Aquele ambiente bonitinho que está em filme, né? Mas vocês já se deram conta como que tem crianças no Brasil em situações marginalizadas e favelas, como essas crianças lidam com a morte quase semanalmente, ou para não dizer diariamente? Morte é uma coisa que faz com que elas têm tanta experiência com a morte
que elas ou vivem uma certa anestesia, né? Sentem como se aquilo não fosse um problema real, é só me abaixar dos tiros e depois eu continuo caminhando, né? Ou leva um sentimento de que a vida vai acabar logo ali na esquina, então eu vou aproveitar o máximo que eu tenho para aproveitar, por exemplo, né? O momento do ensino confirmatório lida com questões existenciais. E nessas questões existenciais a gente tem que ter paciência, como foi, acho que o pastor Samuel falou sobre paciência, né? Os porquês, né? Os porquês são questões de existência, no fundo, né? A existência das coisas, e chega até que a existência das coisas me leva à minha própria existência, né? Primeiro a criança pergunta por que isso é daquele jeito. Depois ela olha no espelho e pergunta por que é comigo, né? Por que essas coisas acontecem comigo? Isso tem um efeito também sobre vocação, o que eu vou fazer no mundo. Hoje em dia a gente enfrenta bastante desafios com adolescentes, porque eles não sabem como que o mercado de trabalho vai funcionar nos próximos 10 anos. Ninguém sabe. Não existe segurança nesse sentido. E as questões vocacionais estão super problemáticas. Esses dias eu vi uma reportagem que falava que 65% das pessoas que passam no vestibular, no Enem, né, no caso, entra numa faculdade, entra no ensino superior, 65% desistem do curso que começaram. É mais da metade, né? Eu vivi isso no seminário. Minha turma eram 25, se formaram 10, né? Olha o tamanho da saída, olha o tamanho da dificuldade, né, que a gente enfrenta quando a gente está falando sobre vocação hoje. E quando às vezes vai trabalhar numa empresa em que você é só mais um, né? O espaço do ensino confirmatório proporciona um diálogo sobre conforto e consolo, né? A gente já tocou um pouco nesses assuntos acima. É um espaço de sabedoria. Sabedoria, alguém uma vez definiu dizendo que é a habilidade de tomar boas decisões. Pode ser, né? Talvez ela é mais ampla que isso, mas ajuda nisso, né? O jovem cristão é um jovem que, acima de tudo, toma sábias decisões, né? O amor volta aqui. Agora o amor é traduzido naquilo que é dito. O conteúdo do que é dito é amor, né? Quando a gente olha aqui agora é evangelho. E essa proclamação, né, ela nos leva a uma vida de culto já dentro do ensino confirmatório, uma vida de oração já dentro do ensino confirmatório e que se expande para outras áreas da vida cristã. Diante disso, um espaço proclamatório, o pastor, o professor, deve estar preparado para entregar a revelação evangélica da Escritura e formar uma vida cristã fundamentada na fé batismal que a criança recebeu. É aqui que a criança deve ser incorporada pelo ensino à vida em comunidade que ela pertence. Uma comunidade local, mas também católica, na companhia celeste, né? Ali sua identidade como filho de Deus é formada. Então nós temos aqui no ensino confirmatório a oportunidade de, nesse espaço proclamatório, trazer todas as bênçãos que essa criança ela possui por fazer parte do reino de Deus desde o seu batismo. Essa restauração que é feita nesse momento do ensino confirmatório é uma restauração de identidade. É devolver a ela aquilo que ela sente que perdeu, porque ela já possui desde o batismo. É fazer crescer, fazer florescer aquilo que está sendo sufocado pelos espinhos ou que as raízes ainda não estão muito fundas. Então, o momento do ensino confirmatório ele tem esse poder de restauração, de incorporar a criança dentro de uma comunidade cristã, de ela se sentir segura num espaço que multiplica outros espaços, né? Ou melhor dito, todos os espaços onde o evangelho é pregado são espaços seguros para ela, porque ela se sente, a identidade dela está vinculada a esses espaços, né? A ligação entre esse espaço e a criança está muito forte. Eu coloquei até uma listinha aqui do lado, né? Essa vida em comunidade, ela se manifesta por uma teologia da cruz, dos sacramentos e do culto que informam uma ética, uma vida cristã.
né? É uma construção de todas essas coisas em conjunto. Diante disso, nós começamos a olhar para esse momento proclamatório, que eu falei que não é somente uma informação, mas é formação, é consolo, mas também é treinamento. E aqui vem um ponto que nós valorizamos muito como luteranos, né? O pastor Samuel falou bastante sobre ministério, né? E ministério é uma coisa muito interessante. Vocês já se deram conta que está se pulverizando por aí uma noção de ministério que reduziu bastante a ideia de um compromisso de doutrina? O pastor, ele é alguém que torce por você. Ele é alguém que te ajuda a evoluir nas suas habilidades, capacidades, desenvolvimento, né? Você tem uma diminuição da ideia do pastor como professor. Ele é um influencer, ele é um cara de espetáculo, ele é um cara que me dá uma terapia no sermão, né? A gente começa a olhar e a gente é muito informado pela nossa cultura, né? Semana que vem, sexta-feira que vem, numa das minhas congregações, o culto vai ser culto com estudo bíblico, né? E na hora do estudo bíblico eu vou falar sobre confissão e absolvição, né? O meu medo é o quê? Que as pessoas não venham no culto. Por quê? Porque é ensino. É? Caramba, vai ser uma aula o culto hoje, então não vou, né? Percebem que tudo isso envolve bastante a nossa maneira de entender o que é aquele espaço. E o pastor, às vezes, como foi também dito, é legal, essas palestras todas se complementam, né? O pastor que tem aquele zelo pela doutrina e o zelo de que a criança entenda e apreenda aquela doutrina, por mais que isso pareça, às vezes, um zelo excessivo ou até mesmo uma preocupação aparentemente técnica, que as crianças tenham respostas certas ou coisas assim, é muito natural para os reformadores e para toda a teologia luterana que doutrina correta é sinônimo de uma vida consolada. E que uma doutrina errada, ela traz sofrimento para a vida de uma pessoa. Viver numa doutrina errada não é mera informação equivocada. Ela leva as pessoas a uma vida que lhes causa, entre outras coisas, sofrimento. Né? Lutero, quando ele se preocupa com a formulação dos catecismos, entre as suas preocupações está a preocupação de que as pessoas não usufruam das bênçãos que elas têm em Cristo. Né? Então percebam que esse cuidado doutrinário que está junto aqui, né? Doutrinas incorretas causam mal às pessoas, recebem sofrimento e angústia quando poderiam receber consolo e salvação. A preocupação de Lutero em ensinar doutrinas fundamentais da fé cristã para as pessoas, especialmente os jovens, era para que eles desfrutassem das bênçãos que Deus concede através do Evangelho e se defendam do ataque do inimigo. Aqui é onde a gente começa a passar do estado de recuperação para o estado de treinamento. A gente passa da medicina curativa para uma medicina preventiva. Né? A doutrina correta, ela tem o poder de nos ajudar a viver melhor, viver bem, e aqui vejam, sofrimento não é necessariamente nos livrar da cruz, a cruz está presente, mas nos livrar do sofrimento daqueles que se distanciam do Evangelho, o sofrimento espiritual, a falta de esperança, o vazio existencial, a dificuldade de lidar com aquilo que só a fé consegue dar conta de lidar, né? E isso já começa a nos preparar para como nós vamos agora nos defender quando essas falsas doutrinas, ou esse falso ensino, ou quando essas tentações, esses ataques do inimigo tentam destruir a fé que se possui. Portanto, é um cuidado pastoral, né? É aquilo que Paulo expressa em Efésios, né? Eu não coloquei o texto todo, eu coloquei mais o final, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse contexto maior aqui do texto de Efésios nos leva a esse tipo de reflexão, né? De um crescimento que tem um propósito de nos ajudar a viver melhor a nossa fé, viver bem aqui a vida neste mundo e viver bem em relação também
a como nós vamos nos defender das tentativas, das artimanhas do inimigo. Né? Então, a boa doutrina ela tem um efeito curativo e tem um efeito preventivo. Né? E como a gente até conversou hoje de manhã, né, não precisa ser necessariamente uma exposição de heresias, mas uma doutrina bem fundamentada, bem pregada. Por isso, acolhidos neste lugar de refúgio, somos restaurados pelo poder do Evangelho. Recuperadas as nossas forças, somos então, ficou um pouco apagado, somos treinados e capacitados para voltar para a batalha. Então nós temos uma construção desse espaço aqui. Portanto, o ensino confirmatório é um lugar de diálogo, é um lugar seguro, é um lugar onde a conversa pode fluir. Essa conversa nos leva a um momento em que dá oportunidades para o pastor e para aquele que ensina de poder exercer o papel proclamatório da palavra, de fazer florescer uma fé saudável ali, uma fé que confia no seu Salvador, que tem sabedoria para lidar com os desafios da vida diária, e que agora a gente começa a entender que essa criança, esse adolescente, ele não vai morar ali dentro da instrução. Acho que foi uma das perguntas que foi feita para o professor Samuel, né? Quando a gente vê a criança ficando 8 horas, né, estudando fora de casa, e a gente vê isso como uma exposição de perigo, né? Quase dá uma vontade super protetora de querer tirá-las da tensão, né? De querer que o lugar de refúgio seja o único lugar, né? Eu tenho uns membros que brincam lá em Domingos Martins e falam assim: pastor, vamos comprar umas barraquinhas e vamos morar na igreja, né? A sensação que dá quando a gente está no lugar de refúgio, no lugar de treino, é uma sensação tão prazerosa que dá vontade de ficar só ali, né? Mas vejam que não é ali o lugar que a gente deve estar. E aí vem a ideia de missão, que é o terceiro termo que eu quero utilizar com vocês aqui hoje, né? O ensino confirmatório como um lugar de missão significa entregar o jovem de volta ao ambiente hostil, preparado para dar testemunho da sua fé, identificar falso ensino e trazer outros a Cristo por palavras e ações. Essas condições, então, do ambiente de missão. Ali no momento em que está separado, protegido, há um treinamento para que o jovem seja capacitado a voltar. Ele precisa ser capacitado para voltar. Quanto que ele vai estar pronto? Bem, isso é difícil de medir às vezes, né? Abrindo um parênteses, né, se falou bastante sobre tempo de ensino confirmatório, né? Dadas as realidades de hoje, né, eu tendo a pensar que o tempo poderia ser sempre maior. Eu sei que estudos do tempo mais antigo mostrou às vezes um período mais curto e outros um período mais longo, né? Eu desconfio se a gente não tem pouco tempo. Eu sou de Imbituva, lá no Paraná, meu pai é pastor, a gente morou lá durante alguns anos. Imbituva eram 4 anos de instrução, né? Nesses 4 anos de instrução eram 4 turmas. Havia muito convívio, havia muita comunhão, havia muito tempo estudando. E eu acho que aquilo foi muito bom, né? Fez muito bem, formou um pouco mais de tempo, deu tempo para as raízes se firmar. O professor Shows brincou de manhã, né? Fazer um estudo de 45 dias e aí a gente confirma eles, né? Em 45 dias você consegue dar mais ou menos umas 3, 4 aulas de instrução, né? Possivelmente, quando aqui eu estou diante de alunos do seminário, né, talvez alguns de vocês não tenham experiência com ensino confirmatório, 4 aulas para falar, por exemplo, sobre mandamentos, tu está recém no começo, né? Tu está recém no começo, em 45 dias. Ou seja, a gente tem um período que talvez possa ser maior. O capacitado aqui, por isso que eu falei que não é só a instrução esse espaço seguro. Juventude precisa ser. A gente já tem criado lá em Domingos Martins a Juventude Mirim, que é logo depois do ensino confirmatório, para que a gente tenha mais meia hora com eles. E agora não no estilo aula, mas no estilo devoção, estilo juventude, né? Porque a vida devocional caminhou junto ali, né? Tem dado resultado. As últimas 2 turmas, a gente tinha mais ou menos o inverso. De uma turma de 10, 3 ficavam na igreja, 7 sumiam, né?
Com a Juventude Mirim, a gente está conseguindo inverter a conta. Nós já temos a maioria permanecendo na vida da igreja e poucos saindo. Você vê, criou um vínculo, criou um espaço de segurança. Não quer dizer que seja o método mais correto ou que todo mundo deva fazer igual, mas a tentativa de fazer isso ajuda bastante. Mostrar que eles são testemunhas vivas já durante. É tão gostoso quando vem uma criança e me fala, esses dias uma vez me contar assim, pastor, eu tinha uma amiga minha que ela estava falando muito palavrão. Aí eu fui lá no estante da Hora Luterana, peguei um livrete e levei lá para ela e dei para ela e falei para ela parar de falar palavrão, né? A inocência da criança, mas muito correta, né? Outro me disse uma vez que levou, porque a gente tem bastante, tenta incentivar eles a levar bastante o livrete, porque é uma forma de começar algum tipo de experiência, né? Outro me falou esses dias que estava com a coleguinha, tinha perdido a vovó, e ela foi lá e deu um livrete de devoções lá para ela, né? Ou seja, para mostrar para elas que elas são testemunhas vivas desde já, né? E que às vezes ser testemunha é desafiador, né? É bem interessante. Eu tenho assim muito prazer, né, nesse período de ensino confirmatório que eu consegui já criar com algumas crianças um vínculo muito legal, né? Espaços de aconselhamento, momentos de conversa, de diálogo, né? Tem sido assim muito legal. Depois eu vou exemplificar isso um pouco mais. Viver pela fé, né? Viver através daquilo que a gente confia, né? Amor ao próximo, prontos para dialogar. Esses dias eu fiquei muito preocupado com um menino, mas ele não era membro da minha congregação. Ele tem uns 15 anos, mais ou menos. Ele veio super orgulhoso. Ele chegou, o Samuel falou sobre lentes políticas, né? Ele chegou para mim e falou assim, esses dias eu botei a minha professora de história no lugar dela. Eu falei para ela que esses negócios de comunismo é tudo do diabo e que ela aprendeu isso na faculdade. Isso é, sabe? E eu olhei para ele, me deu uma dó assim, né? Poxa, o guri não sabe nem dialogar, né? Onde que ele aprendeu que ser cristão é xingar a professora, é pecado contra o quarto mandamento, né? Então, ele pode ter divergências, né, de pensamento. Mas olha só que perigo, que criança é essa que não respeita a autoridade só porque ela discorda, né, de um ponto de vista que nem necessariamente é um pecado, né? Então percebam, estar pronto para dialogar. Como é que a gente ensina uma criança a dialogar? A gente ensina uma criança a dialogar, elas estão te imitando. A forma como você responde perguntas numa sala de aula, se você respeita as perguntas, se você dialoga com respeito, as crianças vão fazer igual você faz. Assim como elas muitas vezes imitam os pais. A criança que brigou com a professora, ela escutou com certeza na mesa do almoço xingamentos parecidos que os seus pais fizeram ao ensino da escola. Né? Qual que é o perigo? O perigo é a gente criar uma fé que não sabe dialogar. E isso aqui é uma das 1000 artes. Por quê? Uma criança que não sabe dialogar, ela pode se tornar um adulto que não sabe fazer a sua missão. Qual que é a missão? Trazer os outros feridos para dentro de um lugar seguro. Se ele é uma pessoa, se torna um adulto que espanta o outro, ele não vai conseguir fazer a sua missão, ele não vai conseguir cumprir a sua tarefa de levar o evangelho a toda criatura. Porque vai ter criaturas que, em vez de estender a mão, ele vai dar um soco. Né? A maneira como a gente cria esse espaço para dialogar, encorajamento e esperança. Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala dos problemas do mundo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não falar como se a gente fosse pessoas sem esperança. Os problemas são enormes no mundo. E cá entre nós, às vezes dá um sentimento assim, esse mundo aqui já era, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque as crianças vão justamente construir suas vidas no mundo. E elas precisam também de encorajamento e esperança. Elas precisam entender que esse espaço seguro que elas estão saindo para ir para o mundo, é um espaço que vai estar lá de novo quando elas voltarem. Né? Que tem pessoas iguais a ela. Que tem pessoas iguais a ela que estão conseguindo sobreviver. Né? Se você está num campo de batalha e o primeiro pelotão foi e todo mundo morreu, e aí você é o próximo pelotão aí, como é que tu vai? Vai com a cabeça erguida ou vai se borrando nas calças? Né? Você vai com medo.
Agora, se você mostra para a criança que o pelotão anterior, né, as turminhas anteriores de confirmação, estão lá servindo na igreja, um está cantando no louvor, outro está ajudando a cumprimentar as pessoas na entrada da igreja, 2 alunas anteriores se tornaram professores de escola dominical, está mostrando para ela o quê? Que o mundo é difícil, mas tem como a gente continuar, né? Encorajamento. Num campo de batalha, meu pai sempre dizia, meu pai foi militar, ele dizia assim, que na hora que você vai entrar em batalha, você tem que acreditar que você vai ganhar. Se você entra no campo de batalha pensando que você vai perder, tu não dá um tiro, tu morre na praia, né? Ou seja, no momento em que a gente devolve as crianças para o mundo, a gente não tem que desencorajar elas. Vai fazer faculdade, você vai fazer e você vai lá e quando você tiver uma aula difícil, você vem falar comigo. Volta aqui, a gente conversa. Eu não sei nada, sei lá o que você vai estudar, né? A física quântica, né? Puxa vida, daí lascou, né? Mas a gente vai voltar e a gente vai conversar, né? Nem que você precisa me ensinar para a gente conversar junto, né? O que é isso? É um encorajamento. Olha, você tem uma retaguarda, né? Já viram aquela criança que vai entrar na praia e ela vai correndo, ela chega bem pertinho da areia, daí ela olha para trás para ver se o pai está olhando, né? Aí ela olha para trás, vê se o pai está olhando. Opa, o pai está olhando, então eu posso entrar, né? Porque se o pai não estiver me olhando, eu não vou entrar, né? E se eu entrar, eu vou me afogar. Se o pai está me olhando, ele vai me cuidar, né? Percebem que o envio para a missão, ele precisa ser um envio mais encorajador. A gente às vezes tem muito medo de fazer isso, né? Poxa, eu sou muito fã da Hora Luterana. Os trabalhos que a Hora Luterana realiza, né? Porque eu gosto de uma coisa que o pastor Adelário e o pastor Fukui fazem quando eles vêm falar da Hora Luterana. Eles vêm falar das batalhas que eles venceram. Eles perderam muito mais que venceram, às vezes, né? São milhões de livretes para talvez poucas pessoas que vai ter aquele retorno. Mas quando eles falam a história, a gente começa a pensar, cara, se ninguém tivesse ido lá, nem essa história estaria salva. Entende? Encorajamento é uma coisa muito necessária e a gente tem que tomar cuidado, porque luteranos têm vivido assim, putz, nossas igrejas, nós não temos um telão de LED. Ah, tá louco, pastor ganha pouco, né? Ah, puxa, não podia dizer antes deles se formarem, né, Samuel? É perigoso isso aí, não sei, estavam esperando comprar um carro novo, né? Vamos parcelar em 50 milhões de vezes, né? Mas olha só, a gente às vezes é muito desencorajado. A gente tem uma palavra poderosa, a gente acabou de falar de proclamação. Uma palavra que causa o que fala. Uma palavra que tem poder de realizar aquilo que proclama. A gente tem que ter um pouco mais de coragem com essa palavra, ela é poderosa. E aí vem uma questão muito importante. Deus não nos envia sozinhos, né? Coloquei aqui as meninas juntas, né? Acolhidos em sua comunidade de fé, com um ambiente de refúgio perene, enquanto estivermos vivos, deu 2 ou 3 reunidos com a palavra, ali tem um espaço seguro. Agora eles são enviados ao mundo. Nos lugares que vão conviver, devem estar preparados para dar razão da esperança que tem no coração, aprendendo a lidar com a complexidade da vida. Não existe geração perdida, né? Se vocês querem ajudar a próxima geração, e aqui eu falo com todos, né? Todos que estão assistindo, vocês querem ajudar a próxima geração, né? Ensinem eles a lidar com a complexidade da vida. Isso a gente falou bastante nos ESSECs, né? A gente cria estereótipos para eles e eles vão se alimentar dos estereótipos, né? Eu repeti isso várias vezes, vou aproveitar que está sendo gravado, né, para repetir mais uma, daí eu tenho uma versão gravada do que eu estou dizendo, né? Eu palestrei no Congresso Nacional dos Jovens esse ano, né, lá em Sumaré. Alguém estava lá? Eu sei que alguns estavam, né? Eu participo de congresso desde a minha confirmação. Eu confirmei e já fui para o primeiro congresso, né? Eu confirmei em dezembro, fui para o meu primeiro congressão em janeiro. Não me lembro de nenhuma palestra daquele congresso, né? Eu me lembro que eu suei pra caramba em Joinville, né? Que o nosso quarto era para 6 pessoas, nós estávamos em 14, né? Que faltou água e entupiu o vaso, né? E que quebraram a lâmpada do nosso banheiro. Essas coisas eu lembro, né? O que eu reparei? Naquela época a gente era criança, meio adolescente, né? Cara, era um sacrifício para as diretorias de congressão botar a gente para assistir uma palestra. Meu pai ficava igual um capitão, assim, né? Cuidando para ver se a gente não estava saindo das palestras escondido, né?
Nesse congresso de janeiro, que é uma geração diferente da minha, a minha esposa era da diretoria. A gente não teve problemas de pessoas fora da plenária. Né? A gente não teve problema de pessoas fugindo da plenária. Claro, um caso isolado, o outro acontece. Mas não do jeito que era gerações atrás. Essa molecada tem uma sede, uma fome de ouvir conteúdo bom, que elas acreditam que é bom, elas foram ensinadas que é bom. Né? As oficinas, o pastor Jorge está aqui, o pastor Fernando, fizeram oficinas, não sei se tem mais alguém que fez oficina que está aí. As oficinas estavam lotadas. E nas oficinas eles tinham uma certa liberdade para andar de um lado para o outro. Lotadas, e todo mundo fazendo pergunta, pedindo indicação de livro. Eu fiquei impressionado. Eu não fui um jovem assim. Né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado. Né? Às vezes a gente está criando complexidade para eles, mas eles têm qualidades que a gente tem que valorizar. Eles agora se preparam para ser o refúgio da fé e esperança de seus amigos e familiares. Eles estendem o amor de Deus em suas vocações de vida diária. Um jovem bem preparado na sua fé, fortalecido na sua fé, ele é uma bênção aonde ele está. A gente fala do ambiente universitário como se ele fosse um ambiente isolado, professor e aluno sozinho. Às vezes o aluno tem um colega que também é cristão e também está sofrendo. Pô, às vezes é bom a gente sentar junto. Né? Um abençoar a vida do outro. Né? As vocações é onde a gente vai estar preparado para viver esse amor de Deus, essa fé e essa esperança. Né? A gente é abençoado para abençoar. Primeiro a gente é o cara que foi carregado do campo de batalha, agora a gente carrega. Né? Voltar ao campo de batalha, o cristão agora enfrenta desafios da sua vida cristã e pode ajudar os que estão à beira do caminho. De ajudados nos tornamos ajudadores, vivendo assim nossa missão recebida desde o batismo. Tá? Isso está muito claro na nossa teologia, né? Apologia da Confissão de Augsburgo. Por isso, depois de justificados e renascidos pela fé, principiamos a temer e amar a Deus, a rogar a Ele e dele esperar auxílio, dar graças a Ele, louvá-lo e obedecer-lhe em todas as aflições. Também começamos a amar o próximo, porque o coração passa a ter motivações espirituais e santas. Né? Então, beabá nosso da teologia luterana. Né? Aqui eu quero mostrar o seguinte, vocês veem que essa ilustração ela não fica muito longe do que a gente mais ou menos já conhece daquilo que é a teologia e a espiritualidade luterana. Né? O diálogo é essa oração, né? O correr para um lugar seguro. A meditatio, né, a proclamação do Evangelho. Lutero via na meditatio, inclusive, ir ao culto. Né? A tentatio, a missão é onde a tentatio está acontecendo, os ataques do inimigo e as suas mil artes. Né? Então é uma linguagem relativamente conhecida. Diante disso, todos esses ambientes nos levam a trabalhar 4 dimensões do ensino confirmatório, com uma maneira, talvez, que a gente precisa sempre voltar a se aprofundar. O primeiro é a dimensão intelectual das crianças. A gente não precisa ter medo de ser profundo e complexo. A juventude hoje, ela está num nível de informação muito alto. E a gente não pode ter medo de trabalhar assuntos complexos e de profundidade com eles. Não precisamos ter medo de fazer isso. A questão emocional a gente precisa levar bastante a sério, não só porque a gente vive numa cultura terapêutica mal orientada, mas a emocional é aproveitar o momento do ensino confirmatório para ser pastor das crianças. Sabe, eu fiz uma pergunta esses dias, você vê, essa pergunta envolve 2 coisas, né? A gente falou em São Paulo. Quem gasta mais de 1 hora por semana preparando uma aula de ensino confirmatório? Ninguém levantou a mão. Quanto tempo a gente se dedica preparando uma aula? Uma outra pergunta é, quanto tempo você tira da tua semana para sentar com adolescentes na sala de um aconselhamento pastoral? Eu nem peço para erguer a mão. Né? É claro que a gente tem aqueles medos do nosso mundo de hoje, de estar junto com uma criança e tudo mais, claro, tirando essa questão da conversa. Momentos em que a gente senta, às vezes, com um aluno depois da aula de instrução e efetua real aconselhamento pastoral.
Os casos que eu citei aqui, eu precisei trabalhar depois da aula, sentar com eles um pouco e conversar. Por que você fez aquela pergunta? Né? Por que você fez essa pergunta? O que aconteceu? Né? Uma outra vinha e me contava os sonhos dela. Ela tinha sonhos em que ela era julgada, ela era colocada num tribunal e ela tinha medo. Olha só, ela tinha medo de Deus porque ela entendia que era a salvação por obras. E era uma menina, uma doce de uma menina, né? E ela tinha esse medo, né? E quando eu sentei com ela e falei com ela sobre justificação, que era assunto da aula, mas você vê que às vezes a gente precisa ter a conversa para a coisa chegar do ouvido ao coração, né? Crianças, hoje em dia, a gente tem crianças que têm necessidades diferentes do que a gente é acostumado, né? Às vezes crianças que sofrem por causa de autismo, TDAH, TOD, e por aí vai um monte de siglas. Às vezes os pais vão trazer os laudos para a gente, né? Essas crianças, essas famílias, às vezes precisam de um cuidado, de uma atenção maior. O lado emocional é muito importante. Às vezes uma criança está sentada sozinha na sala e não tem amigos de instrução. É um problema, ela não vai conseguir continuar na igreja depois, né? Porque ela está isolada já na turminha de instrução dela. Ela vai vir na juventude e ninguém vai falar com ela. E aí você tem que trabalhar a parte emocional. Faz um trabalho de dupla e você escolhe as duplas e põe ela com uma criança que se comunica bem, né? Percebem? A coisa é muito mais vivência. Até falávamos a gente falou isso muito na comissão. A Comissão Nacional de Instrução de Confirmandos não está aqui para propor conteúdos novos, mas uma reflexão mais profunda. Porque o conteúdo é aquele que a gente tem, mas como trabalhar esse conteúdo, né? O lado social, né? Criar um espírito de comunhão. A gente tem diretorias de igreja inteira que eram colegas de juventude. E eles lutam pela igreja porque eles têm esse senso de comunidade desde a infância. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está gerando uma nova geração que não tem vínculos dentro da igreja. Eles não vão continuar vivendo na igreja. E o lado espiritual, né? Que é aquele lado que a gente falou bastante, né? Sobre um aspecto bastante proclamatório do ensino confirmatório, ensinar as crianças a orar, ensinar elas a ter uma leitura devocional, ensinar elas como abrir a Bíblia, como ler a Bíblia, né? Faz parte do que vai acontecer depois, né? Dá uns 5 minutos, se você tem dinheiro na sua congregação, dá uns 5 minutos com Jesus para cada família, sei lá, tenta de alguma forma. Dá um plano de leitura bíblica para a criança, sei lá. Seja criativo, né? Mas não seja omisso. Bem, para terminar, agora que eu vi o horário, a gente está um pouquinho adiantado, um pouquinho mais do que eu imaginava. Para encerrar, eu quero exemplificar a coisa. E eu quero mostrar 2 trabalhos. Na verdade, eu vou falar de um trabalho e mostrar um outro trabalho. O primeiro que eu falo é o do nosso colega de comissão, pastor Jonas Glink. Ele tem um trabalho maravilhoso que é o Galerinha de Jesus. E aí vocês começam a perceber que um espaço favorece o outro. Ele tem esse trabalho com crianças, outro trabalho que também vou apresentar é de crianças. Mas eu quero chamar a atenção para o trabalho do pastor Gilberto Crick no Rio de Janeiro. Tá? O pastor Gilberto Crick, ele está há muitos anos naquela congregação, ele criou o projeto ABC. O projeto se chama Aprendendo, Brincando e Crescendo. Ele mora próximo a algumas comunidades lá do Rio de Janeiro, com muitas crianças carentes, e ele aproveitou o espaço da igreja, ele conseguiu doações de brinquedos, de jogos, né? Ping-pong, tem uma mesa de sinuca, tem um monte de coisa, e ele começou esse projeto meio despretensiosamente, diz ele, que eles têm 1 hora para brincar, e aí eles têm um momento de devoção, e depois um lanche que eles oferecem. Muitas dessas crianças vêm de famílias profundamente fragmentadas, tá? E, inclusive, a gente sabe que no Rio de Janeiro existem essas realidades, né? Os traficantes daquela região sabem que o pastor está cuidando das crianças e ele é responsável por elas. Ele é muito conhecido lá naquele meio. E dentro daquele meio, as crianças então vêm lá para brincar. E ele achou que viriam crianças meio que de um certo padrão, tudo na mesma idade. E de repente começou a surgir criança pequena, começou a surgir um monte de irmão vindo junto, porque não tinha com quem deixar. E esse projeto foi crescendo.
Ele me mandou algumas fotos, todas essas fotos eu estou expondo porque ele me permitiu usar e fazer, né? Aqui está um momento de conversa, né? Tem fotos aqui das crianças, eles têm também atividades que eles podem fazer. Pode ver que tem crianças de idades diferentes aqui, né? Trabalho com esporte, né? Ali está o pastor Gilberto. O problema dele é que ele é colorado, parece, né? Isso é um problemão, né? As mesas de jogos que eles conseguiram de doação, né? Usaram o espaço da igreja, né? E aí vem um cachorro-quente. Esse cachorro-quente é doado por uma família da igreja que doa todo o cachorro-quente toda semana, tá? São doações que eles têm. E aí, gente, olha só que interessante. São momentos e espaços de refúgio que permitem a gente a ter uma coisa que o pastor Fernando, acho que falou numa das palestras dele, quando a gente estava no Zesex, que são os momentos de ministério. Uma das crianças que participava do projeto, a mãe dela ficou internada no hospital. E chamaram, ela não tinha quem chamar para ir lá fazer uma visita, chamaram o pastor. O pastor Gilberto foi no hospital e o médico falou, olha, infelizmente a situação é muito grave, essa mulher, ela vai provavelmente falecer. Dito e feito, 2, 3 dias depois, essa mulher faleceu. E a menina, que tinha 14 anos, ela ficou profundamente revoltada. Para ajudar, né? A gente usa essa expressão em alguns lugares do Brasil, para piorar a situação, né? 2 meses depois, mais ou menos, o pai dela escorregou no banheiro e bateu a cabeça e morreu também, né? E essa menina fica num estado de vulnerabilidade muito grande. E o pastor Gilberto, ele teve a oportunidade de tratar pastoralmente, porque ele tinha criado um ambiente seguro com ela. Esse diálogo proporcionou uma conversa que ajudou a caminhada dela, e essa menina, ela manifestou o desejo de ser batizada. Quando ela falou que ela queria ser batizada, ela entrou no ensino confirmatório, né, e participou de todo o processo do ensino confirmatório. Chegou o dia do batismo dela, o pastor falou, vou marcar teu batismo, e ela perguntou, mas e padrinho? Eu não posso ter padrinho? Não, você já tem idade, né? Não precisa de alguém para responder por ti lá na hora do batismo e tal. Mas por que eu não posso ter um padrinho? Eu queria muito ter um padrinho. Aí o pastor Gilberto falou assim, não, tudo bem, então escolhe um padrinho. Eu quero que você seja meu padrinho, pastor, né? Ele e a esposa. E aí ele me mandou o vídeo, né, do batizado da Evelyn, né? E a Evelyn foi batizada, né, e se tornou membro da congregação e hoje participa ativamente lá junto com eles, né? Depois disso, ele já tem 2 novos alunos de instrução de confirmandos, e esses alunos de instrução de confirmandos são os primeiros das famílias deles a terem contato com a Igreja Luterana e se tornam agora pequenos missionáriozinhos que não têm idade para voltar para o campo de batalha, né? Eles vão voltar agora para casa e vão ser bênçãos lá onde eles estão, né? Por que eu mostrei esse projeto? Esse projeto é lindo, se vocês querem conhecer mais, falem com o pastor Gilberto, acho que ele vai ter muito prazer, assim como ele me mandou um áudio de 10 minutos super animado, né? Eu acho que ele vai mandar um parecido para vocês. Uma delícia de ouvir, né? A gente, quando está no campo de batalha, a gente tem que ser criativo para criar esses espaços. Se o ensino confirmatório é um desses espaços, a gente não deve deixar ele com menos relevância. Aqui o trabalho é com crianças, né? E crianças é um barato de trabalhar, é muito bom, né? E às vezes a gente usa o espaço de ensino confirmatório de uma maneira talvez um pouco escanteada nas igrejas. Eu acho que a gente poderia restaurar uma visão mais positiva de ensino confirmatório e que a gente invista tempo no ensino confirmatório. Para tudo que foi dito hoje, vocês sabem que a palavra mais difícil é tempo, né? Precisa de tempo para ensinar o pai a ser pai cristão. Precisa de tempo para ensinar a criança a ter uma vida devocional, por exemplo, né? E a gente precisa de tempo para essas coisas. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo em outras coisas que talvez a gente poderia, né, equilibrar melhor essas coisas. Como eu falei, eu queria voltar daqui uns anos nos cursos de pastores que eu dei esse ano e perguntar de novo, quantas horas por semana você gasta preparando tua aula de instrução? Eu queria que pelo menos quando eu perguntasse 1 hora tivesse mais da metade, né? Porque a gente precisa investir. Uma boa aula, às vezes, é a grande diferença entre a criança aprender ou não aprender.
Às vezes a gente culpa muito o conteúdo. Ah, qual que é o conteúdo certo? As crianças não querem saber de nada, mas a gente às vezes não preparou a aula, né? Ah, essa criançada escuta, não, mas você já parou para ouvir ela, para ver como que ela aprende? Como que ela aprende? Como que ela vê o mundo? Tu tá dando exemplo de ser feliz subindo em árvore e a criança mora num apartamento, meu, né? Abra o olho, né? Perceba as nuances. Porque às vezes a gente fala muito de ensino confirmatório com desesperança. Ah, não vou preparar muito porque esses alunos aqui, dos 10, só vai vir 2 depois para a igreja mesmo, né? Então, aí, poxa vida, e os outros 8 que tu teve durante 2 anos a oportunidade de trazer para dentro, né? Às vezes a gente tem uma visão desesperançada. E o que eu tenho dito, disse isso em São Paulo, o pessoal confirmou isso também nas conversas. Quem está tentando está tendo resultado. Não importa se o método é melhor ou pior, a simples tentativa já afeta os dados, já que a gente gosta tanto de dados, né? E ajuda bastante. Então, para concluir, a igreja e o ensino confirmatório são espaços de refúgio que Deus concede para criarmos vínculos entre pessoas e com Deus e sua palavra. Voltamos para a batalha restaurados e equipados e, acima de tudo, acompanhados. Muito obrigado. Agradecemos ao pastor Gabriel pela belíssima contribuição, belíssima palestra. E as reações, vamos diretamente, vou trazer uma aqui que veio pela participação online, depois a gente abre também aqui para quem está participando presencialmente. Acho até foi falado bastante dessa questão do espaço de refúgio, e é direto relacionado a isso. Uma mãe, ela não é luterana, ela é estudante da UBRA, de teologia, e ela tem uma dúvida, uma situação que ela está vivendo. Ela diz aqui: meu filho tem muita dificuldade em permanecer na escola infantil da igreja, pois num dia os meninos disseram para ele ficar junto das meninas e não com eles. Quando meu filho negou, os meninos se distanciaram dele. Se sentiu excluído e a partir dali estamos numa luta para que ele fique na escolinha dominical. Faz cerca de 2 meses que frequentamos essa igreja. Como lidar numa situação como essas? Não sei se essa pergunta caberia, mas ela pede alguma orientação se necessário, se for possível, né? E agradece. Não... É uma situação específica, né? E como não é meio luterano, eu talvez não vou ter tanto conhecimento como é o dia a dia. Mas tentando imaginar que não é tão diferente do que a gente vive, porque esses problemas acontecem entre luteranos, pasmem vocês, né? O que acontece? A criança, a gente às vezes romantiza muito a infância, esquece do poder maldoso que uma criança tem. Alguém fala às vezes que a adolescência é sobrevivência, né? Pelo fato de a maldade às vezes estar muito evidente. Imagino que a mãe está assistindo, né? Quando existe uma briga ou uma situação como essa, ela é uma situação um tanto traumática, um tanto difícil, mas ela também pode se tornar uma oportunidade, né? Eu tentando imaginar a situação, eu falaria com o pastor dessa igreja, né? Talvez com o professor ou professora da escola bíblica infantil que estava presente no dia, né? E tentava talvez estabelecer um ambiente de diálogo, de conversa, onde proporciona talvez um ambiente de perdão, né? Se isso não for possível, né? Se isso não for possível, a conversa com a própria criança sobre perdão e sobre a maneira como às vezes as pessoas são ruins, né? E às vezes a gente precisa lidar com isso. A criança está vivendo uma experiência que ela vai viver diversas vezes na vida ainda, né? Então talvez uma maneira seja olhar para esse momento como uma oportunidade de diálogo com a criança, né? Com o pai e mãe e a criança, e se possível um ambiente de diálogo também com as outras famílias e também
professor de escola dominical e o pastor, né? Até porque se essas crianças são frequentes, esse problema pode se tornar frequente. Então é importante que isso seja tratado, né? As escolas, nós temos na comissão o George, que é capelão, né? Lida com isso talvez mais no dia a dia do que nós pastores, né? De congregação. Mas escolas vivem bullying, situações de bullying o tempo todo, né? Às vezes uma orientação de uma professora de escola regular pode ajudar, né? Às vezes alguém que conhece a família pode dar uma orientação legal também, tendo em vista que talvez ela tenha rede de contato na escola, tem uma criança, né? Talvez conversar com a professora, falar, professora, ó, na igreja aconteceu essa situação, como é que vocês fazem quando é aqui na escola, né? Seria uma chance de encontrar mais pessoas para orientar, né? Mas eu acho que não é uma situação irreversível, a gente não deve olhar talvez dessa forma, né? A criança vai ter um pouco de dificuldade no começo, mas o perdão é restaurador, né? E o perdão pode oportunizar um momento de aprendizado e crescimento. Obrigado pela pergunta. Temos alguma pergunta aqui dos que estão participando conosco aqui presencialmente? Não? Eu tenho mais uma pergunta aqui, 2 comentários. Vou ler primeiro os comentários. Um comentário aqui do Guilherme. Ele diz o seguinte: aqui há uma família que os pais são muito ativos na igreja, mas o filho não vai, nem abre espaço para dialogar. É complexo. É um comentário que... Guilherme, aqui a identificação. Também o pastor Marcos Weide, ele diz o seguinte: a parte do envio para o dia a dia, a missão, me parece que tenha sido uma grande lacuna da minha geração, nascido em 1984. Não lembro de ter feito grandes conexões com a minha realidade enquanto aprendia o catecismo, mas hoje, enquanto pastor, percebo que os alunos estão sedentos por essas conexões. Querem saber como todo aquele conteúdo se relaciona com o seu dia a dia. Pastor Marcos Vale. E aí, uma pergunta ainda do pastor Gerson Flá, né? Como trabalhar essa questão confessional da instrução quando são leigos diáconos que trabalham a instrução boa parte do tempo? Bem, primeiro em relação aos comentários, qual que era o primeiro comentário mesmo? Um contexto, famílias em que o filho ele não quer nem diálogo com a igreja. Eu tive uma mãe uma vez veio falar comigo assim, falou assim, pastor, eu levei o meu filho para a escolinha dominical e para a instrução a vida toda. E ele sentava do lado do pastor. Eu não era pastor na época, né? E ele sentava do lado do pastor e amava o pastor. E esse menino disse para os pais que ele era ateu, né? Inclusive, eu tive uma amiga minha muito querida, né, que eu conheci lá nos Estados Unidos, né, ela estudava com a gente, e ela também falou que o filho dela chegou para ela e falou, eu não sou um crente, né, eu não consigo crer, né. É uma situação muito dramática, né, mas infelizmente muito comum. Eu acredito que o amor que os pais agora têm... Alguém botou uma imagem hoje de manhã, acho que foi o Francis, né, o professor Francis, que era a maneira como os cristãos amavam que fazia as pessoas virem para a igreja e não o culto, né? Às vezes a maneira que um pai lida com um filho que disse algo tão profundo como dizer a sua descrença, se essa reação vem com ódio, vem com agressão, talvez piore, né? Talvez uma maneira seja os pais continuarem mostrando um amor que tenta resgatar, né? Talvez seja um caminho, né? As conexões com a vida cristã é muito próprio dessa geração. São crianças que passam tanto tempo isoladas em casa, no computador e por aí vai, que elas estão bastante sedentas por como entender a interação social. Para elas a interação social nem sempre é natural. Por isso que hoje no ensino confirmatório a gente tem que ter isso com muita ênfase, né? Por exemplo, a gente estava conversando esses dias, eu sou conselheiro distrital dos jovens, né? E esses dias alguém veio conversar comigo e é verdade. A gente está precisando voltar a falar sobre namoro. Tem tido um clamor. A gente às vezes fala de coisas muito técnicas, né? Tem uma gurizada hoje que se você deixar, eles vão falar sobre o comentário de Martin Kemmett sobre o Concílio de Trento do Congresso de Jovens, né?
a gente tem demanda para falar sobre relacionamentos, né? E é algo bem presente, né? E a pergunta era... Como trabalhar essa questão confessional da instrução quando leigos diáconos é quem trabalham boa parte das aulas? Eu, particularmente, não tenho medo da questão confessional quando a gente trata com diáconos, porque os diáconos nunca trabalham, em geral, sozinhos, né? O pastor está sempre presente ali para ajudar. E eu acho que um treinamento importante para quem dá aula de instrução, aula de escola dominical, a gente tem essa preocupação no ensino confirmatório e às vezes não tem na aula de escolinha dominical. Uma boa clareza dos dois saquinhos lá que o Samuel colocou, né? O que é lei e o que é evangelho, né? Se a lei e o evangelho são claras para quem ensina onde está a salvação e como trabalhar isso, eu acho que a gente não precisa ter medo do problema confessional. E ter, claro, sempre um bom diálogo com os líderes, buscarem treinamento. A gente tem a ética oferecida aqui no seminário, né, que pode talvez proporcionar uma estrutura melhor de pensamento para quem ensina. Mas, de qualquer forma, é um ambiente muito, muito especial. Nos 4 anos de instrução lá em Imbituva, o primeiro ano era um leigo da congregação, o segundo ano era um estagiário de teologia, né? Fiz os pesadelos lá do estágio do Rogério Belling, né? Rogério foi professor da minha turma de instrução, a gente pulava no pescoço dele, coitado, né? E no terceiro ano era a minha mãe, né? Que ela é diaconisa, formada aqui em São Leopoldo. E o 4º ano era o meu pai. Depois, quando tinha 2 pastores, aí a minha mãe saiu e entrou um pastor no lugar. A gente foi ensinado por leigos, né? A gente foi ensinado por leigos e tem muitos leigos que têm muito a nos ensinar. Foi falado de mentoria, ou nomes assim, pessoas de referência. Pessoas de referência não precisam ser especialistas em teologia para me ensinar uma doutrina bíblica com clareza, né? Às vezes o conhecimento que eles tiveram da vida na igreja já é suficiente para ajudar. Eu não tenho medo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não deixar eles com medo, né? Quem ensina na igreja tomou um ato de muita coragem e a gente precisa de mais gente corajosa. O ministério demanda muito trabalho, e quanto mais gente ajudando, melhor, né? Com formação, com ajuda, sempre vai dar certo. Era isso, então, palmas para o nosso palestrante.